Olha, hoje o doutor Eduardo Greco está com a gente, ele que é gastrocirurgião. Seja muito bem-vindo, boa tarde, Kátia. Obrigado. Prazer sempre tê-lo aqui, viu? É um prazer, é meu. Parabéns, primeiro, Obrigada. pelo seu programa, 36 anos de sucesso. Você faz parte de alguns eu agradeço anos e quero te agradecer tempo. por fazer parte Imagina, disso. a gente Muito que obrigado, agradece. parabéns a todos. Olha, este é um grande médico, Obrigado. mas um grande ser humano. É um médico humanizado como a gente precisa. Muito obrigado. Não basta só saber tudo de medicina. Tem que saber tudo de pessoas. Isso é o que faz a diferença. Você Prazer. sabe que somos todos seus fãs, mas eu mais ainda, viu? Obrigado. Olha, hoje vamos falar sobre pedra na vesícula, que é um assunto tão sério. Isso, Tem muita muito. gente que não se dá conta que não dá para brincar. Exatamente. Você há uns anos atrás me falou Vamos isso. lá. Falou, A se você não se mexer, a gente se encontra no centro cirúrgico. Exatamente, e na urgência, que é o pior, terrível, né? Então o grande problema, Kátia, é que é uma doença que a pessoa às vezes tem a pedra lá dentro da vesícula, sabe que precisa operar, porque o único tratamento é o tratamento cirúrgico, mas ninguém quer ir operar, né? E só opera quando tem dor ou quando está numa situação mais grave. Mas às vezes as pessoas não operam por medo. E hoje vamos tirar esse seu medo, você vai entender Exatamente. por quê. Quer ver? Vamos Ó, lá. vamos dar uma olhadinha ali nos mitos e verdades. As pedras na vesícula podem ser assintomáticas. Verdade, é o que a gente Pior está é falando. isso, né? O que a gente está querendo dizer com isso, né? A pessoa não sente absolutamente nada. Ela tem a pedrinha lá, não sente nada e fica lá isso, e de repente isso vai ter um problema, por quê? A vesícula, até trouxe aqui depois para mostrar para vocês, já. e a pedra ela fica lá dentro, e dentro da vesícula forma a bile que vai servir para digerir as gorduras. Que essa é a função da É a vesícula, função da né? vesícula. Então a vesícula produz a bile, essa bile vai para o intestino, vai digerir a gordura. Se a pedrinha vai lá entupir, é igual você imaginar a pia da sua casa entupida. Vai começar a ter problema. A transbordar. Só que não né? consegue, porque está dentro da bexiguinha. E aí a pessoa vai ter dor e vai ter um quadro agudo, que aí a inflamação é importante. Às vezes você parte para cirurgia de urgência e uma série de complicações de algo que, você bem disse, uma cirurgia eletiva, bem programada, opera. Hoje em dia, às vezes no mesmo dia, a pessoa vai embora para casa. E outra, né? Laparoscopia. Isso, né? laparoscopia. 3 furinhos ali no abdômen e a pessoa resolve esse problema. Então, se você tem o diagnóstico, não fique em casa esperando a coisa se dificultar. Né? Pode se programar, claro. Sim. Atividade do seu trabalho, você tem uma viagem. Então, mas já se programe com o seu médico para fazer no momento certo. É verdade. Vamos ver mais um? Falar. Retirar a vesícula pode causar problemas como diarreia e enjoo. Pode. Então, primeiro a gente fala dos sintomas antes, né? A pessoa quando está com a pedra na vesícula, ela vai ter dor, comeu uma coisa gordurosa, começa a ter dor, principalmente aqui do lado direito. Pra mim dava uma ferroada. Exatamente aí, Kátia, o que aconteceu contigo. É lá, é o ponto onde fica a vesícula, Mas aí tá? você fala assim, eu tô tensa. É músculo, Gente, né? é quase nesse ossinho que a gente tem aqui embaixo, ó. Mas não é músculo não, que é uma fisgada que você vê que é lá do Exatamente, fundinho porque a mesmo, vesícula né? fica bem embaixo ali, onde a Kátia está apontando, é exatamente ali. Aí começa a ter dor ali, e vai ter náusea, vai se sentir mal, e vai passar mal. E qual que é? O que a gente, voltando no que a gente conversou, a vesícula, ela digere a gordura. Então quando você tira a vesícula é só um órgão de armazenamento, é só para guardar a bile. Você pode viver, isso é uma situação que a pessoa morre de medo. Eu vou tirar a vesícula e agora posso viver sem? Pode. Vive sem a vesícula, sem problema nenhum, porque o fígado depois vai jogar direto lá no seu intestino. Não vai mais precisar dessa bexiguinha para armazenar. Mesmo porque se eu tenho pedra na vesícula, minha vesícula já não estava funcionando direito. Exatamente, porque está produzindo o cálculo, que é o cálculo de colesterol, que é em relação à sua alimentação. E aqui o que acontece? A hora que você tira, é óbvio, você tinha algo que armazena e vai jogando aos pouquinhos de acordo com a gordura. Aí você não tem mais aquele órgão que armazena. Então o que vai acontecer? Vai começar a jogar direto no fígado, vai causar isso. O pessoal vai ter sintomas do trato gastrointestinal, de náusea, de diarreia, altera um pouco esse hábito. Tô presa, depois estou com diarreia, mas isso é rápido. Questão de 15, 20 dias já normaliza novamente. E depois a gente aprende o quanto que a gente pode comer de cada ingrediente, de cada tipo de alimento. Eu posso comer um pastel. Uma vez a cada X tem pão. Porque senão você vai sentir mal. Senão você passa mal. Te dá enjoo, se sente empanturrada, ânsia de vômito. Então, é só você dosar. O corpo vai te mostrando depois. O que você precise manter. Porque a vesícula está ligada a essa alimentação gordurosa. Então. Quem tem alimentação gordurosa vai ter mais chance de formar cálculo. Às vezes, só a questão genética, alguns outros fatores, a pessoa, doutor, mas eu não como gordura, mas eu tive pedra. Mas a genética da pessoa, medicações, as mulheres por conta de estrógeno e uso de anticoncepcional, isso é importante frisar. Então quem usa anticoncepcional, tem história na família, precisa tomar cuidado que vai acabar formando a pedra.
E aí a dieta antes, depois que operou também. Se continuar com a dieta gordurosa, vai ter sintoma, vai ter outros problemas, vai ter problema. Vamos ver mais um? Pedras na vesícula podem afetar o pâncreas. Verdade. Isso é o pior de tudo, né? Esse é o pior. Aí nós já estamos partindo para aquele quadro agudo e preocupante, porque a pedra formada na vesícula, o pâncreas está próximo aqui. Tem o fígado, tem a vesícula lá dentro e a gente tem o pâncreas. O que acontece? Essa pedrinha, às vezes, é uma pedrinha pequenininha. A gente brinca, a pessoa assusta. Acha que é legal, fala que bom, a minha é pequena, doutor. Exatamente, Kátia. É o que o paciente, a primeira coisa que chega, pede ultrassom, porque está com dor, vai fazer um ultrassom simples, que vai, além do diagnóstico, que é a clínica, é você examinar o paciente, né? E os médicos precisam examinar os pacientes, pôr a mão no seu doente. Além disso, ele vai fazer um ultrassom. Faz o ultrassom, vê a pedra lá dentro da vesícula. Aí o paciente chega todo feliz, porque a pedrinha é pequenininha, é a pior. A pedra grandona não tem como sair de lá de dentro. Então ela só dá dor. Migrar, né? Só dá dor, náusea, vômito. Então essa pedra quietinha lá você consegue controlar melhor. A pedra pequenininha ela pode sair. E no que sai, ela sai por onde, né? Ela sai num tubinho, num canal, e esse canal vai para o intestino. Só que desse canal também vem o canal do pâncreas. Quer dizer, se ela mudar a rota e for pro pâncreas, lascou. Muda o desvia, vai para dentro do pâncreas, aí vai causar pancreatite. A inflamação do pâncreas, que é grave, podendo levar até a morte. Aí a gente tem que encontrar, dando sorte, com o médico na UTI. Exatamente, olhando lá um quadro. Isso é uma visão otimista ainda. Exatamente, né? Porque às vezes a pessoa mascara, acha que é a dorzinha, a hora que vai ver, tá. Então, as pedras, as pessoas que têm em casa, pedrinha pequenininha, então aí essa você não pode ficar esperando. A pessoa que tem um cálculo maior, é mais a sintomatologia de dor, você tem uma programação mais eletiva e com mais tranquilidade. A pedra menor, quanto mais tempo você perder, mais chance de você ter uma complicação. Então precisa correr logo para a cirurgia, que é o único tratamento. E que, vamos falar de cirurgia já, mas hoje em dia, gente... Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta alguém que inventasse e falar, mas eu tomei aquilo, não adianta. E não adianta tentar a receitinha caseira achando que não vai dar sair, certo, né? É isso mesmo. Vamos ver mais uma? Toda pedra na vesícula precisa ser retirada. Isso é importante. Isso é importante. É pegadinha. Pegadinha até pro doutor Eduardo. Mas não, esse é um grande mito. Né? Porque assim, não é a pedra. As pessoas precisam entender que a cirurgia é a retirada da vesícula. Fala assim, eu tirei a pedra na vesícula. Eu tiraram a minha pedrinha, não. A vesícula inteira que vai sair. Tá? Tem então, a vesícula aí? Tem aqui. Nós inventamos, não é a minha, né, Kátia? Eu fiz aqui até para demonstrar, porque às vezes no consultório... Não, a minha tá quietinha aqui. Não tem pedra, não. Que eu faço meu check-up e não tem pedrinha, não. E aí o que acontece? Eu trouxe para ilustrar, porque é mais ou menos isso. E no consultório é mais fácil. Isso, a gente mostra isso. Ela é verdinha mesmo, porque a secreção biliar é esverdeada, então ela fica nessa posição, exatamente aqui que é onde você mostrou da sua dor. E aqui eu estou mostrando, imagina ela fechou, ó, como se fosse aqui o exemplo dela estar fechada com uma pedra. Aí, ó, ela precisa soltar daqui de dentro a secreção, não tem. Então isso aqui não solta, e imagina que daqui a pouco isso aqui vai aumentando. Porque é como se a gente fosse enchendo essa bexiguinha até um limite que ela vai romper, jeito. Né? Aí vai começar a ter dor, vai ter dor pela não passagem. E esse processo vai gerar o quê? Um processo inflamatório e irritativo. Mas ela pode chegar a romper em alguns casos. Então, né? Exatamente. O que acontece? Se você não trata essa inflamação, ela vai piorando, vira uma infecção, pode perfurar em casos graves. Então ela está lá bonitinha. Operou, solta ela toda, tira pelo umbiguinho, faz um buraquinho então, aqui. Então você faz uma incisão aqui, uma no umbigo. E uma aqui do ladinho. E uma do ladinho. Exatamente. Aí ela do umbigo é onde sai, porque é um pouquinho maior, ela vai sair murcha, vaziazinha, tira pelo umbigo, acabou. E a recuperação de uma cirurgia dessa? Super tranquila. Então a grande maioria das pessoas que tratam no momento certo, o ideal, vai um dia para casa, 7 dias descansando, depois vida normal. Já tá ótimo. Vida normal. É para trabalhar, é para ter as atividades. É só porque as pessoas passaram por um procedimento cirúrgico. E como é uma cirurgia simples, a pessoa também às vezes no dia seguinte já quer sair achando que o mundo... Porque tá se sentindo bem, né? Exatamente. Mas não pode esquecer que lá dentro teve uma cirurgia, houve uma ressecção, teve corte, teve queimadura de alguns vasos. Então é importante isso, a pessoa se programar uma semana, ficar tranquilinha e depois voltar à atividade normal. Agora, tem limite de idade para retirada da vesícula? Não existe. Né? Porque tem gente que fala assim, já passei dos 70, não posso tirar. Não, teve cálculo. E aí, às vezes, a questão do fator genético e do fator alimentar nas famílias, a gente encontra crianças jovens, pequenas, com a pedra, com formação de cálculos importantes e já precisa também fazer a cirurgia. Então, você pode ter em todos os extremos, mas o mais comum são mulheres, pela questão hormonal, gordinhas, com excesso de peso, tá? Em torno dos seus 40 anos. Tá? Então mas pode acontecer antes ou bem depois também. Pode ter, mas a grande maioria é esse público. Faixa. Então esse público, mulher, está com dor, procura o seu médico, faz o diagnóstico, faz um ultrassom, detectou a pedra, não precisa sair desesperada.
Mas estando com orientação médica, não é para esperar complicar. Olha, a Paula pergunta, retirar a vesícula pode atrapalhar o funcionamento do organismo? É o que a gente falou anteriormente, né? Não vai atrapalhar em nada, é um órgão de armazenamento em que ele vai se adaptar. No início alguns sintomas, mas depois vai se adaptar, não vai atrapalhar em nada, vai funcionar normalmente. Agora, se eu continuar me alimentando da forma inadequada, cheia de gordura, eu vou ter outras complicações, né? Obesidade, aí o que você falou, o coração, as artérias vão começar a ter problema, o intestino não vai funcionar direito, então tem que manter uma dieta equilibrada e balanceada. Quer dizer, esse aviso da vesícula com pedra, peraí, primeiro a vesícula, depois pode sair seu coração, exatamente, né? Porque você está comendo errado, por isso que teve problema. Já começa por aí. Tudo bem, você fala, mas com hereditariedade, tá, mas se a gente comer certo também, não dá para cuidar, não dá para culpar só o gene, né? Sempre é culpa disso. Não, mas é a alimentação, o fator principal é a alimentação. Vamos ver mais uma? Rosana, tenho cólicas muito fortes e às vezes chego a vomitar quando como algo muito gorduroso. Aí, isso pode ser pedra na vesícula? Pode. Quais são os Rosana, sintomas? Pode, exatamente. Você vai ter a dor, que é o sintoma principal, mais importante, tá, Kátia? Mas é isso. Comeu alimento gorduroso e passou mal, é porque a vesícula não está funcionando adequadamente. Procure o médico, faça o ultrassom e vamos tratar. Agora, ela pergunta quais são os sintomas, mas a gente começou dizendo, você afirmou, né, doutor Greco, que muitas vezes não tem sintoma. Exatamente. Às vezes está com sorte ainda. Está com sorte, está sentindo de não ter uma situação que está escura lá, que está obscura, na verdade, a pessoa não está percebendo o que está acontecendo. É isso mesmo. Então tem que fazer um check-up, tem que pedir uma ultrassonografia de abdômen para ter certeza sempre que está tudo bem, em ordem. né? Exatamente. Então, Rosana, um médico aí na tua vida rapidinho, viu? Exatamente. Vamos ver mais um? Mônica, tenho pedra na vesícula há 5 anos. Já tive muitas dores e vômitos. Não tirei. E as dores melhoraram. Há algum risco? Mônica, é o que a gente falou. A sua pedra devia estar dentro da vesícula, gerava sintomas, movimentou, às vezes saiu e acabou indo, sorte sua que não foi para o pâncreas, foi para o intestino. Mas se você tem, precisa certificar que elas continuam. Porque aí você pode passar por um período sem sintoma nenhum e depois voltar. Então, o risco é você ter um quadro de complicação mais importante. Então, tem que tirar. Que não aconteça, exatamente. Né? Então, você estava com dor, melhorou, mas agora vamos evitar esse risco novamente de ter uma complicação maior, um quadro agudo, aí de uma cirurgia de urgência, etc. Mas, gente, nem sempre a melhora da dor é um bom sinal. Então, a pedra está lá, vai saber. Não é? Tem que olhar. E quantos são os cânceres que não doem nada? Tem um monte de paciente que tem uma série, que é a prevenção que a gente conversa, né? Tem que se prevenir, tem que procurar o momento certo de poder se tratar e ter o tratamento adequado do que ficar se escondendo. Se cuidar não é se esconder, não adianta. Se você vai ter um problema, é melhor prevenir e tratá-lo. A gente, sabendo ou não, se a gente tem um problema, ele já está lá. Exatamente. Então é melhor, já que tem o problema, saber o quanto antes e resolver, cuidar. Né? Perfeito. Então, Mônica, rapidinho no médico você também, viu? Vamos ver mais uma? Letícia, o uso constante de medicamentos pode contribuir para o surgimento das pedras na vesícula? Isso. Letícia, depende da medicação que você está falando, mas se for a questão do uso de anticoncepcionais, sim, aí se enquadra. Outras medicações não existem estudos ou algo que comprove que um analgésico, alguma medicação faça. É a questão do anticoncepcional nas mulheres. Então, isso precisa se preocupar. Se você usa com frequência, tem que estar sempre também no check-up feminino, e as mulheres têm um pouco essa voz, porque os homens fogem um pouco mais, né? Isso é uma verdade. Mas a mulherada, ela todo ano vai no ginecologista e ele com certeza pede, faz ultrassom, já vamos também sempre estar investigando a vesícula. Vamos ver mais uma, a última de hoje, da Ana Carolina. Há alguma maneira de prevenir o surgimento do problema? Sim. Primeiro fato, tem a questão genética, algumas situações que pode, mas o mais importante, que é o maior fator de risco, fumo e alimentação. Fumo, nós já conversamos aqui em várias pautas de obesidade, do que quer que seja, não é para fumar, porque dá problema em tudo. Então o cigarro também prejudica e vai. Então você tem que parar de fumar. E a alimentação é isso, a alimentação rica em gordura e colesterol, porque a sua pedra, a grande maioria dela é formada de colesterol. Então é o colesterol, que é aquele mesmo colesterol que você dosa, que pode estar entupindo a artéria, ele vai formar a pedrinha dentro da vesícula. Então se sua alimentação for certinha, você vai estar evitando. Agora, lembrar que tem gente que tem alimentação certinha, mas tem colesterol alto também. Exatamente. Ou então falar assim, eu tinha alto, mas agora não mais é alto porque eu tomo medicamento. Não adianta. Mas o efeito que ele fez lá atrás. Exatamente, tem que correr atrás disso tudo. E a medicação, você está tomando a medicação, você tem que acompanhar e tem que equilibrar esse colesterol para se livrar da medicação, né? A medicação é para evitar problemas maiores. Você não pode ter o colesterol para o resto da vida. E a atividade física, a gente sabe que é primordial. A atividade física vai melhorar o seu
bom colesterol, né? Porque o colesterol tem o colesterol total e ele é dividido. Tem a parte mal e tem o colesterol bom. A atividade física faz com que se eleve o colesterol bom e faça com que o mal abaixe. Então, a alimentação, a atividade física é o que a gente força em todas as pautas. Precisamos buscar sempre isso. Gente, não adianta. A conta tem que fechar positivo. Exatamente. O que a gente come, a escolha que a gente faz e a atividade física, não fechou azul, fechou vermelho, vai ter prejuízo. Exatamente, é o tempo inteiro, e é se policiando o tempo inteiro, o que eu estou comendo, que qualidade que eu estou, porque é aquela velha história, eu sou o que eu como, e essa é a verdade. É verdade. O que você está ingerindo, não é para não proibir, né? O pastel, nossa paixão nacional, deixar sempre uma mais vez por mês distante. você vai lá, come, mas não dá para todo dia o café da manhã ser um pastel na feira. Ah, não. Aí você fala, mas eu adoro. Todo mundo adora. Adora. Mas aí a gente e dá para ter o prazer no da momento gente. certo. Eu Perfeito. acho. Exatamente. Agora, bom lembrar, gente, que tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física e não tenho dinheiro. Não. Você pode fazer uma bela de uma caminhada, conversar com o seu médico, uma atividade certa para a sua idade. Tudo. E essa questão de eu não tenho tempo, a gente não fala, hoje não tenho vontade, hoje não vou trabalhar porque eu tenho outras coisas para fazer em casa. A atividade física a gente tem que encarar da mesma forma. Exatamente. Tem que pôr na sua rotina, exatamente. Né? É só colocar na rotina. A gente consegue arrumar o tempo. A pessoa precisa se organizar para isso. Né? Tem que saber se equilibrar. Olha, vou passar os contatos do Dr. Eduardo Greco, que é gastrocirurgião. O site é o www.institutoendovita, mas o Vita é com 2 T's, tá? institutoendovita.com.br. Se você quiser sugerir algum tema, é muito bem-vindo, por sinal. Pode mandar pra gente. Dr. Eduardo Greco retorna e a gente esclarece mais um pouco sobre sua saúde. Bom lembrar, hein? Siga a orientação do seu médico, porque ele sabe o seu caso com individualidade. Se a indicação for cirurgia, vá. Faça e se cuide. Né? Kátia, novamente, parabéns. Obrigado por Beijo participar na Nicole, da viu? sua família. Obrigado. Ela está sempre lá torcendo para você, viu? Depois quero o livro.